Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita Amor e Caridade. E assim, trazendo para todos vocês de casa o estudo do Evangelho de Jesus, à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação, em que Jesus deixou bem claro, explicitamente, não é? Que é a necessidade de nascer e renascer de novo para alcançarmos o reino dos céus. E aqui, para nos ajudar a entender, a compreender mais em profundidade as mensagens que Jesus nos trouxe e que se encontram no Evangelho dele próprio, né? Escritos pelos seus apóstolos, porque Jesus nada escreveu. É importante a gente deixar bem claro, né? Mas os seus apóstolos anotaram a sua mensagem, que é de amor, de felicidade, para aqueles que queiram esforçar-se em cumpri-la. Está aí para todos, né? E agora, Maria Antônia, Marilza, como sempre, convocadas ao nosso programa para fazer os comentários dos textos que aqui lemos e sempre citamos a origem, onde se encontra, né? Em qual evangelho, o capítulo e o versículo, para aqueles que nos acompanham e que quiserem ir lá conferir, não é verdade? Vão encontrar lá esse texto e os comentários que aqui nós fazemos. E para darmos início ao nosso programa de hoje, vamos ler, como de costume, uma página desta obra Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E a mensagem é a 72. Seja alegre e otimista. Quando se dirigir a seu trabalho, faça-o de coração alegre. O trabalho que você executa é digno de sua pessoa. Por menor que pareça, é de suma responsabilidade para você e para o mundo. Não se esqueça jamais de agradecer a Deus o trabalho que lhe proporciona o pão de cada dia. Chegue ao local do trabalho com o coração feliz e o trabalho se tornará um passatempo, um estimulante que lhe trará cada novo dia imensas alegrias e felicidade incalculável. Então, seja alegre e otimista. Que mensagem, né? Muito boa para a nossa reflexão inicial. E assim, convido a todos os companheiros de casa para elevar conosco o pensamento ao Mestre querido, mentalizando Jesus, mas o Jesus Sol espiritual, estrela de primeira grandeza. Não é mais aquele Jesus pregado na cruz, mas é esse Jesus que nos dá as mãos, que caminha conosco pelas vielas do mundo, nos auxiliando, nos amparando, nos orientando o caminho a ser seguido. Assim é esse Jesus que sempre evocamos, para que venha até nós e que nós possamos encontrá-lo, nos elevando também em pensamento, nesta comunhão, para que assim ele possa nos iluminar, nos trazer a harmonia, a paz,
a serenidade e, no momento, agora, a compreensão dos seus ensinamentos. Através do estudo que aqui realizaremos mais uma vez neste programa. E assim, contando, desde já, com a sua presença entre nós, dos amigos espirituais aqui presente, e acima de tudo, de todos, de Deus, nosso Pai e Criador, o nosso genitor divino. Então, com a permissão, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje e que a paz dele permaneça em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. E assim, meus irmãos, mais uma vez, abrimos o nosso programa com a prece, evocando sempre a presença meiga do Rabi da Galileia. E a prece nos eleva para essa conexão com o divino, para trazer para nós a serenidade necessária para o entendimento do estudo que faremos mais uma vez no programa que ora se inicia. E assim vamos ler, não é, no nosso Evangelho o que ele nos traz hoje para os comentários. Dando continuidade ao programa passado, não é? Sem dúvida, porque nós abrimos o capítulo, 24, não coloqueis a lâmpada sob o alqueire. E hoje tem esse texto que se encontra lá em Mateus. Depois eu cito o capítulo. E chegando-se a ele, a quem? A Jesus, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala tu por parábolas? É uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Então Jesus, respondendo, lhes disse: porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é isso concedido. Porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas. 2 pontos. Porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que está lá no Velho Testamento, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Vereis com os olhos e não enxergareis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam seus olhos. Para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam, e eu os sare. Mateus, capítulo 18, versículo 10 a 15. Está aí a passagem, e hoje temos a incumbência de esclarecer, então, porque Jesus respondeu, ele foi perguntado: Senhor, mestre, Rabone, por que razão tu falas por parábolas? E ele respondeu. E a resposta de Jesus, como quase sempre, cifrada, envolta pelo simbolismo, pelo véu, não é? Que é preciso retirar. É o que faremos aqui hoje, para colocar com clareza a resposta de Jesus para os seus apóstolos. Então, vou abrir já os comentários e podemos dar início. Justamente tirar, né, Antônia,
este véu que Jesus respondeu, porque ele falava. Levantar a ponta do véu. Não é isso? Como dizem os espíritos superiores. Então, os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, eram espíritos já preparados, intelectualmente e moralmente. Já tinham alcance para entender os ensinamentos mais profundamente. E as pessoas que estavam ali para aprender, a multidão de criaturas, ainda não tinha esse alcance todo que os discípulos tinham. Então Jesus dizia: a vós vos é dado ver. Então ele esclarecia, mas a eles ele falava, era necessário aos outros, era necessário falar por parábolas, com simbolismo, porque não tinham esse alcance que os discípulos tinham. Então eles ainda não tinham os olhos de ver. E como foi dito no programa da semana passada, esse aprendizado, esse crescimento moral é feito gradativamente, passo a passo. Ninguém sai da escola primária aqui na Terra para ir logo para o segundo grau, para a faculdade. Eu não vou ensinar ao meu aluno das primeiras séries aquilo que eu vou ensinar ao meu aluno do segundo grau, não é, Marilza? Então, é preciso que ele faça uma trajetória, uma caminhada, para ele chegar ao momento de aprender aquilo. Da mesma forma, na caminhada moral, o espírito, a criatura, necessita de tempo para gradativamente ir aprendendo. Então, Jesus sabia perfeitamente que aqueles que estavam ali, ainda aprendendo por parábolas, mais tarde teriam ouvidos de ouvir e olhos de ver, e teriam esse alcance moral que os discípulos tinham naquela ocasião. Como nós mesmos, que naturalmente estávamos lá, ainda como aqueles ouvintes das parábolas, sem entender muito bem. E ele dizia ainda que havia pessoas que aprendiam, mas guardavam para si, né? E a esses que aprendiam com ele, que tinham esse alcance, que assimilavam o entendimento à luz do Evangelho e, com isso, transformavam em ações de bondade, de amor ao próximo, a esses mais seria dado. Como agora também, aqueles que aprendem com Jesus, que aprendem do Evangelho, são os verdadeiros cristãos e colocam as mãos na massa, no trabalho ao seu irmão, o sentimento, o pensamento, em prol do seu próximo, esse vai recebendo cada vez mais ensinamentos. Mas aquele que guarda para si egoisticamente, por um motivo ou por outro, a esse não poderá ser aumentado o seu conhecimento, por enquanto. Por enquanto, não. Marilza, parábola, o que significa? É importante esclarecer, né? Isso. Para entender essa passagem, é preciso, mais uma vez, nos remetermos ao tempo de Jesus, né? Para entendermos contextualizando. Ó, a época de Jesus, 99,9% das pessoas não sabiam ler nem escrever, né? Havia nas sinagogas, nos templos, o ritual da leitura da Torá, em que o doutor da lei, né, fazia a leitura e todas as pessoas acompanhavam a leitura. A grande massa não escrevia e não liam. E aí, o que Jesus fala? Nós não podemos esquecer que os apóstolos foram escolhidos a dedo, né? Jesus não seguiu aleatoriamente. Vem cá você ser meu discípulo. Ele escolheu exatamente dentre aqueles que tinham potencial para entender e transmitir a sua mensagem. Isso. Não vamos esquecer que a doutrina espírita nos esclarece nas mais diversas obras
que mais resumidamente está no livro Boa Nova, que esses espíritos que seguiram Jesus encarnados aqui já tinham sido programados no plano espiritual para aqui fazer parte desse seu conglomerado, esse grupo que iria levantar a mensagem. Bagagem de Sim. conhecimento. Né? Então, mas para a grande maioria, qual era a tradição? Contar histórias, parábolas. Era comum. Parábolas no são tempo de Jesus. histórias do cotidiano, que era a melhor forma das pessoas fixarem em si o conhecimento. E uma coisa assim interessante, que Jesus, aqui vai uma brincadeira, Jesus contava as parábolas mais para as mulheres, porque sabia que as mulheres iam logo transmitir as informações, né? Então, brincadeira à parte, as histórias era fixada na memória das pessoas e a tradição era oral. E ele se utilizava daquilo que as pessoas conheciam. Sim. E utilizavam na época. Fazendo comparações. Né? Para fazer o pessoal entender. Alcançar. Todo o ensinamento de Jesus era baseado no que se apresentava. As parábolas que ele contava. A da figueira estéril, a do bom samaritano. Tudo da convivência do dia a dia deles, Isso, né, Marilza? Porque sabia que, como não tinha livro, hoje nós temos livro para guardar. A qualquer hora nós pegamos o livro, lemos o que está ali transmitido. A época de Jesus não havia isso. Era de boca a boca, né? A pessoa ia passando adiante o conhecimento. As histórias. Havia o que os escribas escreviam, né? Os papiros, os evangelhos, mas era caríssimo. Era muito caro. E os escribas, Marilza, eram muito poucos. Escribas eram aqueles que sabiam escrever. Eram raros. Raros. E cobravam muito caro. E aí, para a mensagem ficar guardada no coração das pessoas, Jesus contava histórias, não é? E isso, sabemos, Jesus não deixou nenhuma linha escrita, nenhuma palavra. Mas tudo que ele falou ficou gravado na memória das pessoas, né? E até hoje, né? Nós vemos isso. Então, se você quer que uma pessoa grave alguma mensagem sua, conta uma história, né? Por isso que nas séries iniciais há a contação de histórias para as crianças, né? Que aí eles vão reproduzir. Isso. E uma coisa interessante, as coisas da realidade espiritual, Jesus confabulava com os apóstolos, porque eles entendiam tudo. Tanto é que... Nem todos, é importante ressaltar, ele tinha aquele grupo mais chegado. Mais seleto. Nós sabemos, Pedro, João, João, Tiago. né? Tanto é que nas passagens Eu ia falar isso agora. Então, importantíssimas. Pode então. Não, pode complementar, né? Mas as passagens no Monte Tabor, não é? No momento da prisão de Jesus, ali estavam quem? Pedro, João e Tiago. No Monte Tabor é quando Moisés e Elias se materializam. Eles estavam ali. E como médiums, hein? Eles eram médium potenciais. Tanto quando Jesus está lá com Pedro nos barcos e manda ele jogar a rede para o lado direito, né? E aí vem aquela multidão de peixes, né? É outro significado. E o olhar também, você olhar e não enxergar, não ver, é porque não aprendemos até hoje a olhar com os olhos do Espírito. É por isso que precisamos evoluir. Não é espiritualmente, porque hoje o que a doutrina nos ensina? A olhar essas parábolas que Jesus deixou registradas aí,
o seu evangelho com os olhos do Espírito. Olhar com outros olhos, Com que não os outros olhos da olhos. matéria. Porque se você olhar Os olhos. literalmente, Olhos de ver. você não vai enxergar, aliás, não vai entender mesmo. Olhos de ver, Né, Marisa? olhos A de questão, entender, o olhar espiritual ouvidos de é ouvir, ouvir a mergulhar, verdade. é mergulharmos no conhecimento que a espiritualidade nos apresenta, né? E muito ainda há que ser revelado. Nem tudo nós temos condições ainda de aprender. É porque- Muitas coisas ainda estão ocultas. Né? Tudo Porque- é medida, né? que Ainda a precisamos sociedade- alcançar séries mais adiantadas você aqui vê, na basta Terra. Cada um de hoje, nós. para encerrarmos o nosso primeiro bloco, que Mas o já, nosso Juarez? diretor ali já está assim, né? Nossa, mas já. Você vê que quantas coisas na Idade Média, um século atrás, 2 séculos, eram tidas como misteriosas. E a ciência, através da própria ciência, que veio, não é? Jogar os mistérios Os por mistérios terra. por terra. Nós sabemos que Não não é porque existe. é a falta de conhecimento. Nossa. Tudo aquilo que é misterioso é porque nós desconhecemos. Conhecer. Isso. Essa que é a Não, realidade. assim, Passamos Para a muitos conhecer. ainda acham que o espírito é um mistério. A alma é um mistério. Passamos a Por conhecer, quê? acabou o Falta mistério. de conhecimento. É, Na exatamente. verdade, Não é isso? não há Exatamente. mistérios para Deus. Deus não tem mistérios. O que tem é a nossa ignorância. Perfeito. E à medida, conforme você no início falou, nós formos evoluindo espiritualmente, em conhecimento, esse véu que você falou, ele cada vez mais vai sendo retirado, não é isso? E assim, meus irmãos, nós já encerramos o nosso primeiro bloco e vamos agora ao nosso intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso segundo bloco do programa de hoje. Rede Que Barato de Mercados. Venha conferir nossas promoções em 2 endereços. Mercado Flor de Teresópolis, na Beira Linha, e Mercado Teresópolis, no bairro de São Pedro. Quer economia? Venha conferir nossas promoções. Entregas grátis em domicílio. Consulte nossa gerência. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato de Mercados. Na Beira Linha, Rua Beira Linha 820. E no bairro de São Pedro, Rua Luiz Nogueira Júnior 900. Companhia do Construtor de Teresópolis. Temos novidade e exclusividade para você. Somos representantes das tintas Ikine. Faça sua cor na hora. São mais de 3.000 cores. Tinta Ikine Pintalar a R$ 99,00 o balde de 16 litros. Tinta Ikine Diatex Antimofo R$ 149,90 a lata de 18 litros. Preparamos a sua tinta compatível com a sua marca de preferência. São milhares de cores pelo preço da tinta branca. Venha conhecer nossa loja. Temos tudo para a sua obra. Companhia do Construtor de Teresópolis. Rua Luiz Nogueira Júnior 825 no Perpétuo. Telefone 21520646. Podendo escolher 3.000 cores na base branca e pagar apenas R$ 149,99 aqui na Companhia do Construtor de Teresópolis. Assim, meus irmãos, retornando ao nosso estudo de hoje, tem aqui um pensamento dentro desta passagem lida que vale a pena a gente se fixar e trazer o esclarecimento que é amplo também. É quando Jesus diz assim, ó, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ele acrescenta, por isso é que eu lhes falo em parábolas. Então, como entender em profundidade? Dar mais àquele que já tem e tirar o pouco àquele que tem. Bom, No meu entendimento, Juarez, quando Jesus fala isso,
assim, o conhecimento é uma forma adquirida. E o conhecimento incorporado, ele se transforma em ação. Então, se eu adquirir o conhecimento da serenidade, quanto mais situações se apresentarem para mim, mais serenidade eu vou ter diante dos fatos. Então, eu vou estar de posse de maior conhecimento, vou adquirir mais e mais serenidade. Aquele que não tem, quando a situação se apresentar, ele vai perder a oportunidade de ser sereno, de ser paciente, de ser bondoso, né? Colocou muito bem, mas é que grande parte de nós, humanos, e ainda no grau em que nos encontramos de evolução, nós achamos que já possuímos algumas virtudes. Dentre as quais a humildade, você falou, a tolerância, a paciência, não é verdade? É aquela história Porque ninguém assim, se diz, né, a mim orgulhoso. tudo, né? A mim tudo Não é, Antônia? em potencial, ao outro nada. Tanto é que quando alguém diz assim, você foi muito injusto, eu não sou injusto. A pessoa nunca se considera. aceita, mas o né? outro tá vendo que a gente é. Você é muito impaciente, mas você é muito vaidoso. Eu vaidoso? Eu impaciente? Não. A gente acha um defeito no outro, mas não vê o nosso. Você jamais viu alguém, só um instantinho, falando do seu próprio defeito. Você vê e diz assim, fulano é muito assim, é muito assado, é muito injusto, é muito duro, é muito carrancudo, é muito violento. Mas jamais você vê alguém diz assim, acredita que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui injusto. Ninguém fica falando mal de si mesmo, mas fala mal do outro. Então a gente tem que mudar um pouco esse critério. Observar os nossos erros. Nós projetamos no outro aquilo que possuímos. Por isso somos tão incomodados. É verdade. Né? Bom, vamos ver o que o nosso mestre Emmanuel nos diz quanto a esta frase, este pensamento que se encontra ali. Né? Juarez, deixando bem claro que Emmanuel, na época de Jesus, conviveu com Jesus, conheceu, por isso, tanta sabedoria. Era o senador Públio Lentulus, na época, e traz essa sabedoria, desde que avistou a Jesus pela primeira vez, jamais. Teve a sua vida, a partir daí, transformada de uma certa maneira. Né? Aliás, todo aquele que se identifica com o Cristo e que se encontra com o Cristo verdadeiro, tem a sua vida transformada. Essa que é a grande realidade, né? Jamais seremos os mesmos, com certeza. Pois aquele que tem lhe será dado, e terá com abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado dele. Mateus 13, 12. Então ele coloca aqui o título, Na Senda de Todos. E ele bota assim, deixando bem claro que senda é caminho. Caminho, na senda é caminho, quer dizer, no caminho de todos. Isso. Quanto mais tiveres, 2 pontos, aí ele começa a enumerar. Quanto mais possuirmos, quanto mais tiveres, posses sem utilidade, títulos sem aplicação, conhecimento sem trabalho, poder sem benevolência, objetos sem uso. Como se tem objetos que não servem para os outros e não servem nem para si mesmo. Então ele bota aqui, objetos sem uso, relações sem proveito, menos livre te reconhecerás para ser feliz. Quanto mais retivermos do que somos e temos, em louvor do próprio egoísmo, eis-nos mais escravos da sombra em que se expressa o domínio do eu. Estejamos, porém, convencidos
de que, quanto mais dermos do que somos e temos, em apoio dos outros, mais livres nos tornamos para assimilar e esparzir a luz que entretece o reino de Deus. Então, quanto mais possuirmos e mais distribuirmos ainda, Mais livres seremos. mais livres seremos, menos escravos daquilo que achamos que possuímos. Eu usei o termo aqui, achar, porque nós achamos tanta coisa de nós, né? E às vezes não temos aquele olhar honesto, sincero conosco. Aquilo que você falou agora há Um pouco. armário sem uso e o outro lá fora com tanto frio e eu não me decido a doar. O outro andando descalço e eu com tantos sapatos no armário. Não me decido a me desfazer daquilo que tenho para ajudar, para doar. Tanto dinheiro no banco e vendo as necessidades lá fora e não me decido a dividir um pouco. Então, quanto mais a gente tem e a gente se apega ao que tem, sem que aquilo sirva para ninguém, para o auxílio do próximo, não receberemos mais. Não teremos mais essas oportunidades de ter tanto dinheiro, tanta roupa, tanto sapato, nesse sentido. E tantos sentidos mais, né? Para que vamos ter tanto se quando tivemos não soubemos utilizar? Em contrapartida também, aquele que se torna dependente do outro também é uma pessoa que precisa ser orientado, porque o pouco que ele tem ainda lhe será tirado, porque na realidade ninguém nasceu para ser dependente do outro. Todos nós temos possibilidades, temos Deus em nós, a força que nos impulsiona para frente, para que cada um vá buscar o seu espaço. Vemos na sociedade as pessoas, uma grande parte, tornarem-se dependentes do outro. E Jesus não quer isso. De Deus quer co-participantes, co-criadores. Então, a condição de estar dependente é uma opção de cada um. O espaço é de conquista. Igual nós falamos, nascemos em uma família de posses poucas. Ninguém aqui nasceu de berço esplêndido. Mas todos nós aprendemos a ir em busca das nossas conquistas e do nosso espaço. Não é correto eu ser um peso morto, ou na família ou na sociedade, porque desse modo estamos cristalizando o conhecimento que já adquirimos. Nós temos que ir em busca do nosso espaço. Conforme a lei do trabalho, é universal. Jesus afirmou isso, né? Que o Pai até hoje trabalhava, né? E que todos têm que trabalhar. A questão da relação com o trabalho é outra questão. Aí voltamos para o entendimento do olhar espiritual da mensagem de Jesus. Porque, como eu já falei aqui, nós achamos que possuímos alguma coisa, que somos donos de alguma coisa. É o achar mesmo. Porque, na realidade, tudo pertence ao Criador. Nós somos apenas usufrutuários. Utilizamos de tudo que Ele nos oferece de oportunidade, que está aí. Mas é preciso que cada um conquiste a sua, que crie a sua oportunidade, isso. que busque através do trabalho. A lei do trabalho é para todos. A lei do trabalho, da intelectualidade, né? É uma lei para todos. E igual eu costumava dizer para os meus alunos, quem não quiser estudar nessa vida vai ter que retornar, porque vai ter que evoluir. Então vai ter. É lei, né? Vai ter que estudar, lei vai ter o quê? que voltar. Divina. E lei divina não dá para a gente ludibriar, enganar, né, Antônia?
É pra ser cumprida. As leis humanas, a gente sempre costuma dar jeitinho por aí, né? Mas nas como se dizem. leis... Como dizem. Mas, na realidade, as leis divinas são eternas e são para todos. Não tem como Não tem barganhar. privilégio, não é? Ela simplesmente ela é imparcial. Todos nós teremos que responder perante as leis divinas. E por isso, Jesus, muitos dos seus ensinamentos, que foram trazidos por parábolas, como essa pergunta, porque é interessante, né? Os discípulos perguntarem a Jesus. E ele deu a resposta. Porque muitos não estavam prontos, preparados, capacitados para entender, por exemplo, uma tese plena de todo esse mecanismo mediúnico que hoje a doutrina espírita veio desvendar e explicar à luz da ciência espírita. Então, é importante que ele deixou muitas coisas encobertas, mas em outras explícitas. E o que ele explicitou mais e falou sem nenhum véu que encobrisse é a respeito da lei de amor, de caridade. Essa não falou por parábolas. Não falou por parábolas. Não é isso? O amor, a Ele caridade, deixou o amor ao bem próximo. claro que esse era o único caminho. Na verdade, O ele amor nem ao ele não próximo e a falou, ele caridade. exemplificou. Foi bem claro. Ele exemplificou. Ele exemplificou. E aquele era o caminho do amor, não é? Do perdão, da tolerância. É isso que ele nos ensinou. E até que, fora da caridade, não há salvação. Que é o exercício da prática das boas obras. Quando a gente fala boas obras, é a prática do bem, gente. Não importa, não é? Porque caridade não é só dar bens materiais. Sem É dar a dúvida. palavra amiga, é dar o exercício. O ombro amigo, o acolhimento. É chamar a orientação, atenção. a não orientação. É dizer, olha só, você está agindo erradamente, mude as suas atitudes. Isso também é caridade, não é? E muitos hoje, até hoje, não têm olhos de ver. Tem olhos, mas não veem. Porque eles querem ver com os olhos material. Não é? E Jesus falava para o espírito imortal. A diferença está aí. Porque quantos querem gozar do reino que Jesus apresentou à humanidade aqui na Terra? Não é aqui na Terra que é o reino dos céus. Aliás, Jesus deixou claro A construção que o reino começa dele não era aqui, deste mundo. né? E ele A construção começa aqui, sem dúvida. na prática do bem, não é? Mas nós vamos É aqui que a gente usufruir, exercita, nós né? vamos usufruir esse reino em que nós vamos construir aqui, não é aqui no corpo. Não. É por isso que a gente tem que entender e colocar. Mas a prática é aqui, né? A gente prática pratica é aqui para colher. Mas não coloca em prática, Aliás, você não receberá mais, não. os da espíritos próxima superiores, vez. Antônia, falam isso. Nós cristãos que sabemos, nós sabemos. Olha a responsabilidade maior. Porque nós sabemos e não nos esforçamos em colocar em prática, a responsabilidade vai ser maior do que aqueles que não sabem. Né? Isso. É importante, nós já sabemos. E nós espíritas, muito mais no sentido de que todo este mundo do passado, que era considerado sobrenatural, o mistério, que não é, ele foi desvendado através da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. E veio o quê? Ratificar todos os seus ensinamentos. Por exemplo, as parábolas, se a gente não aplicar a reencarnação, a lei de reencarnação, nós não vamos entender a maioria das parábolas de Jesus. Ele não falava para aquele punhado de pessoas ali, aquele aglomerado em torno dele somente. Ele falava para a posteridade. Por isso que os ensinamentos dele
são universais. E até hoje precisam ser estudados, né? Justamente. Não Atualíssimo. Não na letra, simplesmente. E o que a doutrina faz é extrair o ensinamento moral, porque todas as parábolas, né, de Jesus, tudo aquilo que ele nos traz, no fundo tem o quê? O ensinamento moral para o espírito. Para que ele possa se esforçar em cumprir aquilo ali, para ele se elevar espiritualmente. Que é isso que Jesus espera de nós. E fazer a sua transformação Moral. Queridos e queridas, vamos agora para o nosso último intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Companhia do Construtor de Teresópolis. Temos novidade e exclusividade para você. Somos representantes das tintas Ikine. Faça sua cor na hora. São mais de 3.000 cores. Tinta Ikine Pintalar a R$ 99,00 o balde de 16 litros. Tinta Ikine Diatex Antimofo R$ 149,90 a lata de 18 litros. Preparamos a sua tinta compatível com a sua marca de preferência. São milhares de cores pelo preço da tinta branca. Venha conhecer nossa loja. Temos tudo para a sua obra. Companhia do Construtor de Teresópolis. Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 no Perpétuo. Telefone 21520646. Podendo escolher 3.000 cores na base branca e pagar apenas R$ 149,99 aqui na Companhia do Construtor de Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, amigos, irmãos, telespectadores, retornando ao nosso tema de hoje, ao nosso estudo. Então, vamos ler mais um comentário de Emmanuel a respeito desta passagem: a quem mais tem, mais se lhe dará. Então, ele intitula A Quem Mais Tem. E ele vai colocando aqui: a quem mais ama, amor mais amplo. Ele agora vai dar o inverso. A quem mais despreza, mais se evita. A quem serve, maior auxílio. Então, olha só, seremos mais auxiliados, que é aquele que serve. Agora, a quem desajuda, embaraço maior. Ele vai ter mais embaraço. A quem aprende, firme lição. A quem foge ao ensino, experiência mais dura. Gente, não é isso. Quantos jovens não querem se instruir, não querem estudar? Mais dificuldade terão, né? Não é isso, Antônio? Vocês duas como professoras, né, militaram aí décadas nas escolas, levando conhecimento, orientação. Vemos aqueles alunos mais aplicados e aqueles preguiçosos que não querem. Aí vem, Emmanuel nos diz assim, olha, a quem foge ao ensino, experiência mais dura, terá mais dificuldades na vida. Agora, aquele que trabalha, olha, a quem trabalha, grande influência, terá mais facilidade. A quem busca a preguiça, olha só, tédio maior. A vida para ele será um tédio muito grande. Nós vemos as pessoas mais idosas
achando que a aposentadoria é a salvação da vida, né? Pois é, verdade. Aí- Interessante que tem pessoas que sonham com a aposentadoria. Aí se aposentam, se deprimem e morrem. Porque parou de produzir. Não é verdade? Parou de Entra no estágio de depressão, você vê como o trabalho é vigoroso e é bom para a saúde, faz bem para a saúde. Olha, outro. A quem ampara, vasto socorro. A quem prejudica, larga aflição. A quem perdoa, desculpa extensa. A quem critica, maior censura. A quem tem a razão, mais direitos. A quem escasseia o direito, mais compromisso. A quem desanime, sombra envolvente. Por isso Jesus disse, tenha bom ânimo, desanimar nunca, persistir sempre. Logo que vem abaixo, a quem persista, luz de esperança. De quem se lembra, memória pronta. A quem esquece, total ouvido. A quem adoça, mel na passagem. A quem amarga, fel no caminho. Quem planta, aí remata Emmanuel. Quem planta, recolhe segundo a sementeira. Recebemos, por isso, em maior porção daquilo que mais dermos. Eis porque nos disse o Senhor, a quem mais tem, mais se lhe dará, porquanto de tudo que entregarmos à existência, receberemos de volta, em medida cheia e recalcada. Que coisa linda! Então, gente, é a sementeira. É só fazermos as escolhas do que estamos semeando, né? E é lei. Eu gosto sempre, lei de causa e efeito. Não há porque semente. quando é lei divina, não tem... A gente vai discutir o quê? O quê? Ué, vai discordar de Deus? Juarez, Vamos não há discordar de Deus? semente que Não é você verdade? plante que nasce a árvore errada. Plantou pimenta, vai colher pimenta. É a lei. Plantou rosas, flores, vai colher flores. Plantou frutos doces, vai colher frutos doces. Plantou limão, vai colher limão. A colheita é de acordo com a sementeira. Nós não podemos reclamar de desconhecimento. O solo do nosso coração já foi preparado, há muito tempo. Não, e assim é interessante, porque plantamos de acordo com a nossa vontade. E aí, na hora de colher, diz que é da vontade de Deus. Deus quis que acontecesse isso. Então, isso é blasfemar contra o Pai Criador, né? Aquilo que colhemos, isso mesmo foi o que plantamos. É fruto das nossas mãos. A gente se voltar para dentro da gente mesmo e analisar, por que será que estou passando por isso, né? Buscando, porque muitas causas provêm de outras vidas, mas muitas provêm dessa mesmo. Né? Grande parte é dessa grande vida parte mesmo. é dessa mesmo. Então, vamos analisar nossas atitudes. Se elas não são de agora, naturalmente são do passado. Do passado, porque Deus não é injusto. Deus é a justiça suprema, mas a justiça não é a justiça que a humanidade acredita vingativa. Eu quero justiça, eu quero vingança. Não é isso. Deus faz o ajuste, nos ajusta com as leis de bem, de amor, de misericórdia, com as leis de Deus. Temos que estar ajustados. A proposta de Deus em nossa vida é essa, nos ajustarmos às leis divinas. Só isso. Então, se erramos, vamos acertar, vamos corrigir. E Jesus foi muito incisivo no seu evangelho quando ele disse que a semeadura é livre. O que significa? O nosso livre-arbítrio. Nem o Pai nos tolhe o livre-arbítrio. Ele já nos deu para ser utilizado. Agora, da maneira pela qual utilizamos,
somos responsáveis. Ninguém mais. Você falou muito bem. Nós escolhemos e quando estamos colhendo o que semeamos e que não foi uma semeadura boa, aí a gente coloca o que é transferir a responsabilidade para Deus, para terceiros, Isso. não é verdade? Então, cada um é responsável pelos seus atos. Juarez, tem uma história que a gente conta para a evangelização que eu acho que já contei aqui. 2 meninos resolveram plantar sementes. Cada um, aí a mãe falou, vai lá e escolhe o que você quer plantar. Ele foi lá e escolheu semente de laranja. O disse, você escolhe o que você quer. Escolheu semente de limão. Os 2 plantaram no mesmo dia e passaram a cuidar das sementes. Tem que cuidar da semente que plantou. Passaram a cuidar. O tempo passou, as árvorezinhas cresceram, eis que deu a primeira... Frutificou pela primeira vez, tanto a laranjeira quanto o limão. Aí o menino provou a laranja que ele havia plantado. Ai, mas que... Vamos provar juntos. Ai, mas que docinha essa laranja. Agora é você. Aí quando ele cortou o limão e provou, ele falou, ai, não gostei, é muito azedo, eu não gostei, jogou no chão. Aí a mãe falou, mas meu filho, o que ele plantou? Ele plantou laranja, o que ele colheu? Laranja. E você? Ué, eu plantei limão. E você queria colher fruto doce, plantou limão? Pois é. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas tão simples, mas elas são muito... Está lá dentro do Evangelho. O que plantares, isto mesmo colherás. É como nas parábolas que Jesus faz essa comparação. Então, ele fala que se a gente, dependendo da semente que a gente plantou na vida, daquilo que nós plantamos em nosso coração, em nossa vida, ou na vida alheia, é isso que a gente... Agora, é livre, porque cada um escolhe e planta. Deus não tolhe ninguém não, como você disse. Agora, na hora de colher, somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Compulsório. Exato. É compulsório. E hoje, nós vemos a humanidade colhendo as semeaduras do passado. Não é? Infelizmente, semeaduras que não foram muito boas. E por isso observamos muitos irmãos reencarnando com dificuldades de saúde, com distúrbios mentais, enfim, em muitas dificuldades para que o quê? O espírito aprenda. Porque há 2 vias para progredirmos. Pela via do bem, do amor, que essa a gente evolui sem dor, sem sofrimento. Quando escolhemos o caminho do bem, do amor, da tolerância, não é? Enfim, da solidariedade. E aqueles que trilham e escolhem o caminho da perversidade, da maldade, do crime, da corrupção. Eles estão plantando o que vão colher. Agora, é importante a gente ressaltar que a doutrina espírita ela vem nos dar a certeza dessa colheita. Até porque não observamos uma vida só, né? Pois é isso, ela vem nos dar a certeza dessa colheita. Por isso temos essa Porque certeza. se não der tempo de colhermos nessa existência, a outra é Com certa. certeza. Com certeza. Porque, como disse Jesus, não sairemos daqui enquanto não pagarmos o último centil. O último centil. Significa, gente, se nós infringimos, A última dívida. violamos as leis divinas, há uma necessidade compulsória de reparar, através da nossa própria consciência, onde está escrita as leis divinas. E não tem como negociar. Mas Deus, em sua misericórdia, que é infinita, porque a misericórdia está acima da justiça. Por isso ele determinou as leis das vidas sucessivas. Justamente. Então, o que ele espera de nós? Que nos arrependemos de nossas escolhas e que possamos aprender a escolher melhor.
para a nossa felicidade, E não para o basta. nosso próprio bem. Não basta só se arrepender, é preciso se reajustar à lei. Então, o primeiro passo, o reconhecimento, o segundo passo, né, o arrependimento, o terceiro passo é a exemplificação desse arrependimento. Eu tenho que devolver à lei aquilo que da lei eu retirei. Aí vem a reparação. A reparação. Perfeito. E estamos nesse ciclo há milênios. Que possamos, deveras, desta vez, buscar, praticar o que Jesus já nos trouxe como receita para a felicidade. O Evangelho está aí. A gente busca tantas receitas e ela está aqui, no Evangelho de Jesus, aqui, há mais de 2000 anos. Quer ser feliz? Basta a gente cumprir o que Jesus nos mostrou como sendo o caminho mais curto para a nossa felicidade, para alçarmos voos, degraus mais altos nessa espiritualidade que todos nós buscamos, no progresso, né? Que todos nós estamos submetidos, queiramos ou não. Podemos retardar esse nosso progresso, mas até certo ponto, porque tem uma lei. Deus criou leis perfeitas, amorosas, misericordiosas, mas também educativas, não é? E assim a lei do progresso. Queiramos ou não, nós chegaremos lá. Seremos, um dia, anjos, com certeza. Mas encerramos hoje, assim, o nosso programa, o nosso estudo, e para findar, pedimos a nossa querida Maria Antônia para fazer a nossa prece de agradecimento por estarmos aqui juntos, estudando e compreendendo mais as leis que nos regem a todos, indistintamente. E assim, então, vamos ouvir a prece da nossa irmã. Queridos amigos, peço a vossa companhia, vamos ligar os nossos pensamentos a Jesus, esse Mestre amoroso, que possamos cada um de nós ser aquele refletor que reflete a luz imensa do Mestre Jesus, o sol que nos ilumina. Senhor, somos refletores do Teu amor, que possamos receber a Tua luz e refletir a todos que nos rodeiam, a todos que surgirem diante de nós, aqueles que acompanham nossos passos e os que vêm em nossa direção. A Tua luz que ilumina consciências, que ilumina corações, auxilia-nos, Senhor, a sermos melhores do que somos. E agradecemos mais uma vez a oportunidade de nos aceitar como estudantes do Teu Evangelho de luz. Sê conosco, Senhor, com todos nós, e acompanha-nos iluminando os nossos caminhos. Que assim possa ser. Graças a Deus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que
renasceremos, que do amor renasceremos.